estamos aqui em boa companhia do Padre Flávio de Souza Santiago, vigário paroquial em Campo Grande do Piauí. A área pastoral pertence à paróquia Senhora Santana, com sede na cidade de Monsenhor Hipólito. Padre Flávio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Obrigado, Erivan. Boa tarde e também boa tarde a todos aqueles que estão aí acompanhando o telejornal da Centro-Sul, Jornal do Meio-Dia, os nossos espectadores. Bom, Padre Flávio, essa exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, o que o senhor destaca assim, da parte de introdução desse documento? Arivan, primeiro lembrar que nós, na participação anterior, na semana escorça passada, nós tratamos do tema do discernimento na Evangelium Gaudium, que é um dos primeiros documentos do Papa Francisco, alguns até denominam de documento programático, no qual ele dava as linhas, de ação do seu pontificado. E nós começamos a abordar o tema do discernimento nos documentos escritos, apresentados à Igreja pelo Papa Francisco. Então, hoje nós continuamos com o mesmo tema do discernimento, mas acessando um segundo documento que foi recebido com muita alegria e é considerado um dos mais importantes desse Papa, que é o documento sobre a família intitulado Amoris Laetitia. Então, essa dimensão da alegria, Evangelii Gaudium, a alegria de evangelizar, Amoris Laetitia, amor, a alegria do amor na família, é um dos elementos, que vai ligar esse documento ao anterior, sobretudo nessa perspectiva do discernimento. Então, a título de introdução, recordar a você, se me permite, também a quem nos acompanha, que esse documento ele foi apresentado oficialmente à comunidade dos católicos e a todo mundo no dia 19 de março de 2016. Então, nós já vamos com 7 anos, já estamos caminhando para o 8º ano desse documento que trata da ação da Igreja para as famílias e das famílias com a Igreja, porque aí tem essa sinergia, a Igreja se enriquece com as famílias e as famílias também com a Igreja. E foi um documento oferecido às famílias que tem 3 eixos de compreensão. O primeiro, acolher os casados, os recasados, os separados. Então, essa dinâmica do acolhimento perspassa todos os 9 capítulos dessa exortação apostólica. Um segundo eixo é o do discernimento, que eu e você estamos aprofundando com os nossos espectadores da Centro-Sul. E o terceiro eixo é da integração das famílias, sejam aquelas, digamos assim, com o matrimônio regular, ou aquelas oriundas de outras experiências, mas a Igreja como espaço de acolhimento das várias expressões, de vivência da relação homem e mulher que estão presentes na sociedade. E um ponto também que eu gostaria de destacar, ainda a título de introdução, Erivan, é que do dia 26 de março, do mês de março desse ano de 2021 ao mês de março de 2022, o Papa conclamou a Igreja a viver o ano da Amoris Laetitia, a viver um ano no qual se coloca em maior destaque o afeto e o desejo que a Igreja tem de acolher as várias famílias. Então, o Papa manifesta nesse ano Amoris Laetitia o seu desejo de chegar a todas as famílias do mundo. Evidentemente, a Igreja Católica tem uma grande capilaridade e nós replicamos os conteúdos, as propostas do Papa Francisco. Então, ele deseja alcançar, pelos vários meios de comunicação, pela palavra, através do púlpito, os sacerdotes, quando presidem os ofícios litúrgicos, as famílias, para apresentar-lhes proposta de caráter espiritual, pastoral e cultural. Então, seria um ano no qual nós aplicaríamos, aqueles conteúdos desse documento que é considerado um dos mais importantes do Papa Francisco, a exortação apostólica chamada Amoris Laetitia.
Senhor, a questão da estrutura, situação das famílias, o senhor pontuaria mais alguma coisa relacionada? A estrutura, digamos assim, seria a arquitetura redacional. Então, até uma interessante essa informação, porque fui justamente interpelada sobre ela ontem. Como é que o Papa escolhe o nome desses documentos? Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti. Geralmente, Arivan, são as duas primeiras palavras com as quais se abre o documento. Então, as duas primeiras palavras é que dão nome ao documento. Então, Amoris Laetitia, na alegria do amor. A família se constrói na alegria do amor. Então, na arquitetura redacional, é um documento composto de uma introdução, depois tem 9 capítulos nos quais se analisa, se orienta, se apresenta critérios de discernimento às famílias, e este documento, ele é produto de um tema ou de uma prática que é muito, digamos assim, que o Papa Francisco tem muito no coração, que é o tema da sinodalidade. Esse Papa, ele propõe que as orientações da Igreja... Sinodalidade, o senhor poderia... Então, esse Papa, ele propõe que as orientações da Igreja sejam apresentadas à comunidade católica do mundo inteiro depois de um amplo processo de escuta. Ele poderia, com a autoridade que lhe é devida, de sucessor do apóstolo Pedro, dizer: eu digo para a Igreja isso, isso e aquilo. Mas ele prefere abdicar dessa prerrogativa que ele tem e dizer o que é melhor para a Igreja, que é um corpo mundial internacional, depois de fazer uma escuta da Igreja nas suas várias expressões concretas pelo mundo todo. Então, nós chamamos de sinodalidade ou de sínodo, experiência de sínodo, esse processo de escuta da Igreja espalhada, presente em todo o mundo, através de questionários, através da participação das conferências episcopais, através da escuta e da reflexão de peritos, contribuições que chegam de todo o mundo. Então, esse documento, ele foi construído nessa dinâmica. Tiveram 2 sínodos, foi antecedido por 2 sínodos dos bispos. O sínodo do ano 2014 e 2015. O sínodo é uma expressão da Igreja que reúne bispos do mundo todo. Da América Latina, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da África. E esses bispos vêm a Roma, sob a presidência do Papa, e debatem um tema. E ao final dessa reunião apresentam ao Pontífice, ao Papa Francisco, sugestões, orientações, solicitações de mudança. Então aconteceu 2 sínodos, 2014 e 2015, sobre o tema da família. E além desse sínodo, o Papa dirigiu questionários aos bispos do mundo inteiro para desenvolver temas pertinentes à situação da família. Então, o documento Amoris Laetitia, ele resume e congrega, digamos assim, o trabalho de peritos, de bispos, de teólogos, de casais, de especialistas, nas relações humanas, de todo o mundo, e é apresentado à Igreja depois de um amplo processo de escuta. Padre Flávio, eu me recordo que o senhor falava numa participação anterior sobre a situação, os novos desafios. Esses novos desafios, eles interferem na situação concreta das famílias? Primeiro, o Papa Francisco, ele possui um senso de realismo, como todos nós devemos possuir, não é? Ele não doura a pílula quando vai falar de família, mas dizer que não doura a pílula não quero dizer que ele desanima, apresentando casos de família em situação, digamos assim, de preocupação ou sofrida. Nós temos uma metáfora que está muito a peito, muito no coração do Papa Francisco. Ele disse que a Igreja deveria ser um hospital de campanha. Então, nós temos na sociedade situações de pessoas feridas. Então, a Igreja deveria ser capaz de acolhê-las, socorrê-las e curá-las, dessas feridas. Então, a Igreja é entendida como hospital de campanha, e essa metáfora nós podemos encontrar nas entrelinhas da Amoris Laetitia,
é uma metáfora que nos ajuda a não idealizar a situação das famílias. Família ideal só existe em propaganda, em comercial, né? Que todo mundo sorri, todo mundo está à mesa, o papai é bonito, a mamãe é bonita, as crianças mais bonitas ainda. Então, na vida real, famílias ideais, pode ser que existam, né? Eu não conheço todas as famílias, mas se existem, são muito poucas. Então, o Papa diz, não vamos idealizar a situação das famílias, porque a Igreja não pode prescrever um ideal de perfeição para uma situação humana que está em constante processo de adequação e de acomodamento. Uma coisa é a família quando começa o casal, outra coisa é uma família quando chega um filho. Uma coisa é uma família em situação econômica de estabilidade, outra coisa é uma família que sofre os percalços, né, de uma vida econômica bastante reduzida, sofrida. Então, a família, como todos os agrupamentos humanos, ela passa por situações de dificuldade, não é? Por situações que precisam ser compreendidas. Então, o Papa não prescreve um ideal de perfeição. Nem tampouco condena, aqui eu vou abrir aspas, né, Erivan? Os modelos irregulares de família. Ele até aspeja quando fala de família em situações, digamos assim, que não estão 100% de acordo com a doutrina da Igreja. Famílias irregulares se coloca entre aspas, porque não existem famílias perfeitas. Veja, Erivan, nós temos, na nossa participação na Centro-Sul, na interação com você, nós temos falado dos desafios que nós encontramos na sociedade. Por exemplo, hoje se fala de amor líquido, da vulnerabilidade das relações, dessa consciência de autonomia que o sujeito cada vez tem mais e que muitas vezes coloca a sua vontade como centro de um projeto. Então, também nas famílias ecoam essas situações humanas da contemporaneidade. E se nós ainda quisermos aprofundar, não é? O próprio ato de educar os filhos hoje é muito desafiador, sobretudo em relação às mídias, às novas mídias, às redes sociais. Então, nós encontramos no momento que nós estamos vivendo famílias que são exemplares, encontramos novos arranjos de família, por exemplo, casais que se separaram, mas uma das partes mantém o compromisso do matrimônio, não reconstrói a sua vida, preserva a memória da outra parte, mesmo não vivendo com ela, respeita. Então nós temos essa situação. Temos casais que se separam, mas se frequentam. Por exemplo, se tem filhos, o filho fica um dia com o pai, outro dia com a mãe. O filho termina conhecendo o novo companheiro da mãe, se a mãe reconstruiu a sua vida afetiva, ou a nova companheira do pai. Então são situações novas, não é, que estão presentes no nosso tempo. E temos situações, não são ideais, mas temos, né, devemos verbalizá-las, encará-las de maneira sincera, procurando ajudar essas pessoas, de pessoas que estão constantemente reconstruindo o próprio vínculo. Eu, por exemplo, conheço um cidadão que já está no 3º compromisso, digamos assim, com sua parte, né, com sua alma feminina, não é? É uma situação que causa uma série de reflexões, não é? Porque será que o limite é por parte da mulher ou o limite é por parte do cidadão? O certo é que nós encontramos já com uma certa frequência esse tipo de situação, não é, na nossa sociedade. Sem falar nos indivíduos do mesmo sexo que decidem conviver juntos e arrogam para si o título de família. Que nessa seara, Amoris Laetitia apenas... como é que se diz, faz um voo, né? Italiano diz survola, passa por cima, sem necessariamente se deparar nessa situação. Olha. Bom, padre Flávio, o senhor destacando aí esses aspectos relacionados com a estrutura, o conteúdo, enfim, os objetivos da exortação apostólica Amoris Laetitia, tem alguns pontos que o senhor poderia destacar como expressão desse documento, padre Flávio? Sim, Arivan.
Primeiro, se tinha a expectativa de que o Papa Francisco iria apresentar novidades doutrinárias, mas não. A doutrina que apresenta na Amoris Laetitia é aquela clássica. Se repete o que nós já sabemos como proposta para enfrentar situações com as quais nós nos deparamos atualmente. Por exemplo, o matrimônio ainda se apresenta, é apresentado pela Igreja, sobretudo na Amoris Laetitia, como encontro de amor entre um homem e uma mulher. Então, para os católicos, só pode ter matrimônio entre dois indivíduos humanos, porém de sexo diferente, não é? Porque aí tem a complementariedade entre o masculino e o feminino, que é um dos elementos constitutivos da experiência matrimonial. Depois, ele diz, olha, o matrimônio, para ser validamente reconhecido pela Igreja e ser uma expressão da fé católica, ele tem que ter a sua ancoragem na revelação bíblica, que coloca o amor como um sentimento que nasce do próprio Deus. São João, na primeira carta, diz que Deus é amor, e o livro do Cântico dos Cânticos diz que o amor humano é uma fagulha do amor de Deus. Então, o amor não é que une um homem e uma mulher no matrimônio, é um repercutir, não é, do amor de Deus que chega a toda a humanidade. Agora, ele diz, para que este matrimônio seja acolhido, legitimado, tem que ter a união dos consentimentos. É aquela famosa pergunta que nós fazemos antes de ratificar o acordo entre uma mulher. Aceita essa mulher como sua esposa, promete ser fiel na alegria e na tristeza. Então, a união dos consentimentos, o homem tem que consentir, a mulher tem que consentir, o sacerdócio retifica, orientado também para a união dos corpos, que aí tem duas finalidades. Primeiro, o bem de quem se casa, não é? E depois, naturalmente, a abertura para os filhos, que se reconhece que é uma prerrogativa do casal decidir quantos e quando, mas não pode haver um matrimônio que comece fechado à vida, porque o matrimônio está orientado, não é, para a vida. Então, ele recorda essa doutrina, que é clássica, não tem nenhuma novidade nisso, porque alguns pensavam que ele fosse apresentar novidades enquanto na doutrina católica, mas não, é a mesma coisa que diz o Catecismo da Igreja e que os predecessores dele haviam afirmado. Então, na doutrina do matrimônio não se muda nada, continuamos ainda com a mesma compreensão. Isso aí também tem uma forte ligação com o que está lá na própria Bíblia, né? Sim, sim. Quando no Evangelho de Mateus se pergunta a Jesus se é lícito o homem ou a mulher se separarem, Jesus remete ao princípio, ao livro do Gênesis, dizendo que Deus criou, deve deixar a sua casa, o que Deus uniu, o homem não separe. A separação é por causa da dureza do vosso coração, diz Jesus no Evangelho, não é? Então, o Papa, como eu disse anteriormente, de maneira muito lúcida, constata que existem situações matrimoniais de famílias sofridas, propõe àqueles que são casados um caminho para que se realizem ao longo do matrimônio. Então, ele chama a atenção para a necessidade de personalizar as relações com aqueles que se casam, que é um grande desafio para nós, os sacerdotes. Então, ajudar cada um dos envolvidos, quando os envolvidos se dirigem a um sacerdote, ajudar pessoalmente, de acordo com a história do indivíduo, não é, a compreender a situação do matrimônio, os limites que podem vir fora, a procurar a manter o vínculo. Então, ele diz, olha, isso deve ser feito de maneira personalizada, e o sacerdote deveria, em tese, ser a pessoa, digamos assim, mais indicada, mais abalizada para ajudar aqueles que querem uma mão, uma orientação no que concerne o matrimônio. Então, alguns pontos chaves, além dessa reafirmação da doutrina clássica, Ivan. Eu estou de olho aqui no relógio, você também, não é? Primeiro, o matrimônio, o amor matrimonial, ele deve ser caracterizado pela alegria. Ninguém se casa para se deprimir, ninguém se casa para ser vítima da violência, ninguém se casa para andar em depressão.
Então, se casa para ter a alegria de conviver e se realizar ao lado de outra pessoa. Evidentemente que no pacote também vem os limites humanos, porque o casamento é um recomeço, mas um recomeço a partir de uma história que já existe, não é? Não se anula a história de uma pessoa depois que ela se casa. Por isso o Papa diz, olha, devemos ter um olhar benevolente para todas as famílias e nesse esforço de personalizar o acompanhamento, oferecer um acompanhamento na verdade, porque a verdade é também uma expressão da caridade, com paciência e misericórdia. Nós falávamos, Erivan, na última minha participação, né, dos critérios para discernimento a nível de social, né, a nível de sociedade, e lembrava aquele primeiro critério, o tempo é maior do que a situação. Muitas vezes vai necessitar que uma das partes, né, dê tempo ao tempo para que se acomode em situações que podem provocar tensão na vida do casal. Agora, evidentemente, nós somos pessoas de um tempo que a paciência está muito diminuída, não é? Nós queremos tudo rápido, e na dinâmica da vida não é assim. Muitas vezes tem que se suportar, tem que se esperar o tempo do outro. Mas ele diz, esse olhar benevolente e paciente. Paciência, fala 20 vezes a palavra paciência na Amores Letícia, eu marquei lá todas as vezes. Não é suportar o insuportável, porque tem coisas na vida matrimonial que não se pode aquecer, não se pode aceitar. Por exemplo, se abre espaço para a violência física. O agressor tem que ser imediatamente inibido, porque ele não tem direito de colocar em risco a integridade física, psicológica e moral da outra pessoa. Então, situações que são insuportáveis. Mas a paciência no sentido de ter uma atitude de esperança. Não é paciência no sentido de passividade, é uma paciência ativa que leva, que compromete a pessoa a construir, a protagonizar comportamentos que ajudem à superação das tensões. Depois, um outro sentimento que pode ajudar muito na vida matrimonial é a gratidão. Educar para a gratidão como combustível do relacionamento familiar. Se você pensa, as mães, hoje não tanto, né, porque tem poucos filhos, mas a sua teve vários filhos, a minha teve vários filhos. Eu não fui educado para dizer à minha mãe, muito obrigado. Eu reconheço o bem que ela me fez e ainda faz na minha casa, em Campo Grande. Mas para nós era tudo natural, que a mãe lavasse, passasse, cozinhasse, se sacrificasse. Pelo menos na minha casa, não posso ser tão pretensioso dizer a minha geração, não foi assim, não se cultivou essa cultura da gratidão, que é uma palavra que está muito em moda hoje, né? Gratidão. Então, a gratidão deve permear as relações marido-mulher, filho, a vida da família. Um ser grato ao outro, porque na família, para que a família vá avante, as mãos têm que se entrelaçarem. Então o Papa lembra três palavras, não é? São três expressões que, se nós as incluirmos no nosso comportamento, está no número 133 da Amores Letícia. Depois você pode acessar aí, espectador. Ele diz, devemos, no espaço da família, aprender a dizer obrigado. Eu reconheço o bem que você me faz, aquilo que eu recebi. Devemos aprender a dizer desculpas, porque somos seres humanos e todos os seres humanos são falíveis, passíveis de erro, não temos como acertar 100%. Às vezes, no conversar, pode surgir palavras fora de ordem, atitudes pouco simpáticas, comportamentos questionáveis. Então, pedir desculpas. E também não esquecer de pedir licença ao outro, porque cada pessoa é um mistério, é uma individualidade. E mesmo no casamento não se anula a individualidade, mas são duas individualidades que se complementam. Então temos que nos aproximar de maneira respeitosa do outro no seu mistério. E nessa aproximação tem que ter tato e pedir licença para que haja essa aproximação. E não esquecer que a vida familiar é uma vida no qual um cuida do outro.
nós cuidamos uns dos outros, não é? Tem essa solidariedade que permeia a vida e toda a relação da vida familiar. Então, são esses pontos, Arivan, que eu destacaria importantes, que são pontos de comportamento, que servem não apenas para a família católica, mas para qualquer pessoa que quer levar à frente um projeto de construir a sua vida com outra pessoa. Gratidão, paciência, o amor, o olhar benevolente, o olhar misericordioso, são atitudes que devemos cultivar e ensinar a cultivar. E no nosso próximo encontro nós nos deteremos, você me acompanhe, viu? Eu estou lhe esperando segunda. Hoje não deu para vir, mas segunda da próxima semana nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 8º, que fala propriamente do tema do discernimento. Padre Flávio, só para concluir por hoje, é muito importante então que haja também um conhecimento mais aproximado desse documento, dessa exortação apostólica, né? As pessoas terem o documento em mão, né? Ler o documento, refletir, sobretudo os casados, aqueles que fazem parte dos movimentos da nossa igreja. É um documento que ainda não foi suficientemente digerido. Tem tanta riqueza na Igreja Católica, eu comparo às vezes, na Itália tem os famosos pranzos de matrimônio, que tem vários pratos, né, se serve. Quando você termina, ele diz, me sonabufelato, quer dizer, me enchi demais, né, comi demais. Assim são os documentos da igreja, são de uma riqueza, não é, que inexaurível. Cada vez que a gente retoma, relê, você encontra luz, inspiração. Esse, principalmente, é um documento muito bonito. Agradecemos aqui ao Padre Flávio de Souza Santiago, sempre enriquecendo, qualificando a programação da TV Centro-Sul, em particular do Jornal Centro-Sul, e dizer que na segunda-feira estaremos de volta, né, Padre? Se Deus quiser, Ivan. Capítulo 8 da Amores Letícia.